E aí, galera armengueira? Todo mundo tá querendo ver, né? Pronto, fazer o seguinte, ó. Aqui é um trilho que eu comprei num dessas coisas de sucata. E eu quero fazer uma bigorna. Eu preciso que a bigorna tenha uma média de uns 20 centímetros de mesa, né? A bigorna. E essa parte aqui que já tá cortada, que eu já comprei assim, eu vou aproveitar também. Mas eu vou aproveitar para fazer aquela parte cônica, entendeu? Que parece uma rola de jegue. Verdade é essa. E aí, o que que acontece? Eu vou marcar aqui, eu quero fazer com 35. Depois eu vou fazendo alguns passos e vou mostrar para vocês. Na verdade, que o intuito é, vocês veem que qualquer uma pessoa com pouca ferramenta pode fazer. A única coisa que eu vou utilizar é essa esmerilhadeira. O óculos, né? Lógico. Tem que usar. Aí eu vou trocar aqui, vou usar esse disco de corte, disco de esbarte. O máximo que eu vou usar aqui é um martelo e uma máquina de solda. Quando eu vou mostrar o fabricante, quando eu estou fazendo propaganda dele, não está me pagando porra de nada. Então pronto. Só isso. A esmerilhadeira com o disco respectivo. Mais a máquina de solda cônica. E por aí vai. Daí a gente vai vendo os processos. Eu marquei os 35 centímetros. Coloquei um esquadro velho que eu tenho aqui. Tá vendo? E aí marquei e tô cortando. E aqui já tem uma marca bem frajuta. Que vai sair certinho, mas dá pra ver, tá vendo? Fiz uma marcação, ó. E vou tentar cortar certinho, beleza? Fui, depois eu mostro mais. Pronto, aqui já tá o processo quase todo cortado, tá vendo? Ó o outro ladinho, aqui embaixo. Olha ele, ó, já tô vendo o outro lado, tá vendo? Já tô vendo o fundo do poço, ó. Ó o outro ladinho. Só falta isso aqui. Que tá um pau. Menino, já tem umas 5 horas cortando isso aqui, viu? Mas é bom, faça. Você tem tempo livre para passar o dia todo cortando essa viga aqui. Brincadeira. Mas eu já tenho mais ou menos uns 5 minutos aqui, viu? Possivelmente vou passar mais uns 3 ou 2 minutos aqui para cortar. Beleza? Um processo que eu não poderia deixar de explicar. Tô vendo aqui que eu já cortei aqui. Quando vocês viram que tava aqui naquela última parte que eu parei, que tinha só esse trechinho, eu coloquei. Se você vê que o disco já desgastou muito, esse aqui deu beleza para cortar. Maravilhoso. Primeiro processo, cortei aqui o máximo que eu pude do disco, que veio até aqui, tá vendo? Depois eu vim, virei e cortei esse outro pedaço por cima, por aqui, até onde o disco dava. Aí depois eu fiz nesse trechinho aqui, eu cortei por um lado. Agora virei e vou terminar com esse, tá vendo só aquele pedacinhozinho aqui? Pronto. Apoie embaixo. Se tiver um outro lugar melhor que esse, coloque, que é para vocês não fechar isso aqui e o disco partir e machucar vocês que estão fazendo. Então, para cortar tem que ter um jeitinho, porque às vezes uma besteirinha lhe causa um problemão, tá? Então pronto, vocês vão chegar aqui, vocês botam um calço, alguma coisa, para quando isso fazer isso aqui, ele pode até cair no chão, mas não fechar e pipocar o disco na cara de vocês. Depois diga que eu não avisei, viu? Aqui eu já desgrudei aquele pedaço que estava emendado no trilho que eu te falei. Só que o que acontece? Eu vou usar esse lado para ser a parte de cima da bigorna. Por quê? Esse lado aqui é muito estreito, que no caso seria essa parte aqui. E fora que ele ainda tem um boleamento nele. E eu não tenho ferramenta aqui para deixar ele totalmente reto como esse. Eu poderia até usar o disco de desbarte, só que porém ele não iria ficar totalmente uniforme. Não sei se dá para vocês observar. É meio côncavo, tá vendo? Meio côncavo. Então se eu fosse planar, eu teria que passar aqui, ó. Só que eu não tenho ferramenta, eu não tenho ferramenta para isso. Então eu vou usar essa parte aqui. E fora que, porém, mesmo que eu tivesse algum equipamento, um torno para
para planar isso aqui, eu não iria, porque eu quero essa parte mais larga mesmo. Então eu vou fazer o que? Vou soldar essa parte aqui. Depois vocês vão ver. Vou dar uns pontinhos. Depois eu vou abrir isso aqui e vou preencher todo na solda. Pronto, aqui já dei a solda. Dei uma boa caprichada aqui, dei uma boa chapada. E olha, eu fiz o corte. Entrei para a solda dar uma boa penetrada. E aqui eu dei uma boa chapada para fortalecer, para futuramente não vir a partir, beleza? Agora eu vou fazer, marcar e fazer os cortes para dar uma, deixar ele côncavo, essa parte aqui. Opa, tava botando no lugar errado, né? Aqui não, aqui, viu? Deixar ela côncava, marcar. E aqui eu vou fazer também, vou tirar essa negócio feio aqui, ridículo. Vou tirar esse parafuso, vou cortar aqui e vou fazer parte disso aqui, ó. Vou usar esse parafuso. Mas resumindo, agora vou fazer a medida aqui, vou cortar e vou fazer essa entrada, que ele vai ficar com isso aqui, ó. Cortei já essa peça, vim até, vou meter a mão não que tá fervendo, não sou trouxa. Aqui vim até aqui com o disco de corte, só que essa parte aqui eu só fiz aquele corte até aqui e ficou dessa parte a essa aqui presa. Então ficou essa distância aqui para aqui preso. O que eu fiz? Cortei na solda, peguei o eletrodo mesmo de 2,5, tá vendo? Bem fininho, olha aqui. E o que eu fiz? Botei a máquina em 130 amperes e fui fazendo corte. Eu gastei 2 eletrodos para fazer esse corte desse tamanho para esse. Quando eu for fazer, se eu for fazer para essa parte aqui, eu vou mostrar que dá para cortar com eletrodo de 2,5, 130 amperes, e eu vim começando pela ponta, afundando e jogava fora. Vinha de cima, afundava e jogava fora. Gastei 2 eletrodos, mas fiz sem dificuldade alguma. Aí galera, já dei a desgaste aqui, né? Dei uma cortada, tirei as rapas aí, ó, os pedaços, para ficar mais fácil depois de dar uma arredondada, né? E como eu deixei aqui mais baixo, o que acontece? Eu vou pegar agora, vou dar uma chapada aqui. Vou dar uma chapada aqui de solda, pra ficar mais fácil para arredondar, porque eu quero ele assim largo mesmo. Porque eu tô pensando em fazer alguns anéis, coisa minha mesmo. E eu prefiro dele assim, mais largo, de que ele bem fininho. Daria para arredondar ele sem precisar chapar aqui. Só que eu prefiro dessa forma que eu tô falando. Eu tô fazendo de acordo com o meu uso. E eu vou fazer o que? Vou chapar aqui. E antes de que ela esfrie, para não deixar o aço mole, eu vou dar uma mini têmpera só nessa parte, para o aço não ficar mais mole. Então eu tenho óleo aqui velho, eu vou já deixar pronto, que quando eu vou chapar direto. Dei uma chapada aqui na ponta também, essa ponta não tinha. Eu já dei uma aquecida e esfriei legal, tá bem duro. E eu vou fazer a mesma coisa com essa parte. Tá chegando, tá ficando quase como uma bigorna. Uma hora chega. Mais outra parte. Aqui eu já fiz já o enchimento que eu falei para vocês que ia fazer. Aqui o bico eu precisei fazer um enxerto todo de solda. Tá duro pra caralho, viu? A verdade é essa. Tá muito duro, isso aqui é muito duro. E eu fiz ficou muito em brasa aqui, porque não deu pra fazer, mostrar, mas aqui ficou em brasa mesmo assim. Bem luminescente, né? Aí eu chapei no óleo, né? Pra dar uma dureza, pra não perder na resistência. Mas na verdade mais por causa dessa ponta aqui que eu fiz o enchimento. Aqui já fiz o polimento. Passei primeiro esse disco de desbaixo, depois passei o flap, tá vendo? Esse aqui é grão 60, mas na verdade eu vou passar um grão 80 que eu tenho aí. Mas aqui já ficou bem bonito, bem limadinho. Já tem um acabamento aqui nas pontas. Aqui já fiz esse aqui eu fiz um enchimentozinho de solda, porque eu cortei na solda aqui, como eu falei pra vocês. E aí para o disco alcançar para fazer com desbaste não dá. Aí eu enchi com a solda e vim com o flapzinho e fiz o acabamento, que o flap é maleável nessa ponta. Então dá para você fazer isso aí. Agora eu vou ver com o que eu faço. Eu tenho uma escova de
fazer o quadrado e fazer o furo por aqui, ou se eu vou colocar uma orelha aqui, que é para fazer os, como é que fala, os apoios para segurar, entendeu? Para colocar os parafusos e prender na bancada. Mas até então aqui já deve estar uns 50% pronto, eu acredito. Então tá beleza. Eu dei uma boa chapada na solda, ó. Vocês veem aí. Aqui tá uma solda bem boa. Isso aqui não parte assim não. E vamos lá. Quando tiver mais algum processo, eu já mostro a vocês. Então, agora o processo é fazer a limpeza e decidir aqui se eu vou fazer nessa um furo redondo aqui nessa posição aqui, que é para caso eu precisar entortar algum ferro, alguma coisa do tipo, fazer algum furo em alguma peça, porque isso aqui vai ter bastante uso para mim. E ficou no tamanho beleza. Aqui tá com 27, se eu não me engano. Daqui para cá, ó. Daqui para cá tá com 27. Aqui na verdade vai ficar uma bigorna número 10, entendeu? Uma bigorna número 10. Desse tamanho isso aí, que é mais ou menos de uns 30 de comprimento, aqui ainda tá com bem mais. E mais a largura e a altura. Eu vou conseguir, mas eu vou tentar fazer um furo aqui com um eletrodo de 4 milímetros em 130 pés. Minha máquina é de 130 pés. Olha a largura, menino. Eu vou tentar fazer um furo aqui para depois eu vir com a furadeira e terminar o furo. Com esse eletrodo de 4 milímetros não vai, mas eu consegui fazer um furo. Só um teste que eu estou fazendo com, se vocês conseguem ver, olha o furinho, tá vendo? Eu consegui fazer com eletrodo de 2,5, então eu vou fazer a mesma coisa, porque com eletrodo de 4 milímetros não vão conseguir furar, tá vendo? Nem sonhou em chegar do outro lado. Então já viu que não dá para fazer com eletrodo de 4 milímetros. Agora com um eletrodo de 2,5 consegue-se. Olha o furinho lá do outro lado, tá vendo? Pronto, fiz o furo. Como eu te falei, falei pra vocês, é fácil. Porque eu já tinha feito um furo, um pequeno orifício, também desse eletrodozinho aqui. E aí fica mais fácil para a broca penetrar. Então você com uma broca dessa, uma furadeira dessa de mão, você consegue furar. Mesmo que não tiver a furadeira de 2 rotações, né, rotações baixas, você vai dando uns toquezinhos e vai fazer o furo normalmente. Agora, sem fazer o furo, não tente, você vai passar horas e não vai conseguir. Aqui eu cortei 2 pedaços de cantoneira e colei aqui tudo, que é onde eu vou fazer os furos para fixar numa mesa. Não precisa ser uma chapa mais grossa, é desnecessário. Aqui tá de bem suficiente. Qualquer cantoneira que você tiver. Aí vai depender do tamanho do seu parafuso, tá? Aqui vai dar para botar fazer uns furos que dê o parafuso na bitola de 10 milímetros. Pronto, tá ótimo. Para o que eu quero, tá perfeito e não vai partir. Já fiz aqui o cordão, tá vendo? Vou fazer agora de novo, se vocês quiserem ver. Se não quiser ver também, eu já estou fazendo mesmo, que é bestado. Vou fazer aqui. Aqui é o eletrodo de 4 milímetros. Fica melhor para preencher esse vão.
Pronto, acabei de fazer o cordão. Ó que boniteza, ó que beleza, saindo sozinho, ó. Eita maravilha. É sinal de que tá quase perfeito. Que beleza, ó pra isso. Que maravilha, precisa ter pressa para soldar. Pronto, vou dar o acabamento aqui e vou fazer os furos. Aqui eu apliquei um Decapoxil, tá vendo? Esse aqui é essa oxidação aqui, é o Decapoxil, produto que ele come o ferrugem. Porque eu lixei aqui um pouquinho com o flap, só que não dá para alcançar todos os pontos, então não vai conseguir fazer isso nessas partes. Você não vai ter uma jateadora, você não vai ter equipamento que consiga fazer a lixagem nesses locais. Com o flap dá até para você fazer, mas como o trilho já tem muitos anos, ele cria uns pontos de oxidação que vocês veem, ó, uns furinhozinhos parecendo o nosso rosto, tá vendo? Cheio de, como se fosse espinhas. Então você não vai conseguir. Para você tirar esses porozinhos, você vai ter que lixar muito, e só com uma bichinha dessa aqui você não vai conseguir fazer. E aqui mesmo a mesma coisa, aqui você vai conseguir passar o desbaste, vai comendo, mas desnecessariamente, que isso aqui é para aguentar é porrada. Aqui eu já acabei, já tem um furo aqui, que eu vou precisar muito. Já fez o biquinho aí, ó, que beleza. Aqui, ó, a solda que eu fiz, tá vendo? Já fiz os furos. Isso aqui vai ficar para baixo, eu ia lixar, mas depois desistir. Deixa assim mesmo, tá ótimo. Eu quero esse aqui, ó, sentou, ó, sentadinha, ó, bonitinha. Só parafusar e já foi. Agora aqui eu vou fazer uma pintura nessa parte de baixo que eu falei pra vocês que passei o Decapoxil. Vou pintar tudo. A única parte que eu não vou pintar é isso aqui e isso aqui. O charme dela tá nisso aqui. De vez em quando deu uma mareada, eu vou lá, passo um flapzinho e tá tudo lindo. Eu poderia até alisar mais que isso aqui, só que porém tá quase espelhando, tá vendo lá? Ó, minha cabeçona tá legal. Melhor que isso não fica. Galera, já fiz a pintura. Ficou show de bola, viu? Amigo, para uma bigorna caseira tá bom e até demais, viu? Aqui tá parecendo um porta-aviões dos Estados Unidos. Que beleza. Pronto. Horas de trabalho. Mais ou menos umas 4 horas a 5 horas. Trabalhando na boa. Umas 4 a 5 horas de serviço você consegue fazer essa bigorna. Deixa eu ver custo. Eu gastei mais ou menos umas 400 gramas de eletrodo. Gastei 2 pedacinhos de cantoneira. O resto foi o trilho mesmo. Um pouquinho de tinta spray que eu passei. Um pouquinho de Decapoxil. E disco de corte eu gastei 2 discos de corte. Então 2 discos de corte, um flap, um pouco de disco de desbaste e mais ou menos 400 gramas de eletrodo. Na verdade não foi nem isso tudo, eu acredito que foi umas 300 gramas no máximo de eletrodo. Ponto. Então, resumindo, se eu for olhar isso em custo mesmo, tirando o valor do trilho, como eu sei, na sua cidade você vai conseguir. Isso aqui arruma de graça em algum lugar tem que pagar. Vai gastar em torno de uns 25 reais no máximo. Até com isso aqui você não vai gastar mais que 30 reais. Melhor do que pagar 200 e pouco reais, né? Em uma dessa. Então, resumindo, vale a pena fazer? Vale sim.